Vamos ler aqui, ó. Alexandre de Moraes caça sentença que reconheceu o erro judicial dele mesmo e manda CNJ investigar juiz federal. Aliás, foram duas que o Alexandre aprontou. A outra tá também no site do Paulo Figueiredo Show, mas não vou procurar aqui agora. Foi que ele mandou a Meta remover os perfis do Facebook do Monark e do Instagram e do Facebook. E aí eu perguntei para o Monark duas coisas. Eu perguntei agora para o Monark. Eu falei, o Alexandre de Moraes deu ordem só para a Meta? Aí ele falou assim, eu não sei, Paulo, porque eu não criei novos canais na Meta, no Instagram. Eu falei, ué, então ele deu ordem para tirar o quê? Ele falou, eu não sei. Aí eu perguntei, e o X? Não, o X está funcionando normalmente. E eu fiquei confuso, por que o Alexandre está fazendo isso? Aí ele aprontou essa outra aqui. Vocês lembram quando eu trouxe o doutor Frederico aqui para falar a respeito desse caso? Ele deu aqui em primeira mão. E aí veio a notícia que não é surpresa para ninguém, que o Alexandre de Moraes cassou a sentença que reconheceu o erro judicial dele mesmo e mandou a CNJ investigar o juiz que deu a sentença. Então vocês veem que loucura. O ministro Alexandre de Moraes do STF cassou a sentença de um juiz federal do Paraná que condenou a União a indenizar o ex-deputado estadual Homero Marchese, uma das milhares de vítimas do abuso judiciais do Moraes. Na sentença, o juiz federal reconheceu que Moraes cometeu um erro procedimental ao bloquear as redes sociais do Homero Marchese, que era candidato, que tinha imunidade material em razão da sua condição de parlamentar. Marchese havia feito uma publicação sobre um evento em Nova York com a participação do ministro do Supremo. O Moraes mandou derrubar todas as redes do Homero, que jamais foi notificada, etc, etc. Agora, uma decisão do Moraes cassou a decisão do juiz federal, que reparou o abuso judicial do Moraes, ignorando que ele é justamente a autoridade cujo ato foi apontado como abusivo e ilegal. E o Moraes fez isso atendendo a um pedido da AGU do Lula, que entrou com uma reclamação direto no Supremo. Além do fato do Moraes estar decidindo um caso em que ele tem interesse direto, a AGU e o ministro cometeram supressão de instâncias, já que o processo estava em fase recursal do primeiro grau. Em vez de passar pelo TRF, pelo STJ, até chegar ao Supremo, o processo foi direto, mas direto para o colo de Moraes. Em cima disso, o Moraes mandou o Conselho Nacional de Justiça, investigar o juiz federal para adoção de providências cabíveis, o que provavelmente significará puni-lo com todos os castigos imagináveis, como vimos a CNJ fazer contra os juízes da Lava Jato. Se eu não me engano, esse texto é do Deltan Dallagnol? É dele mesmo. Peguei aqui por causa da Lava Jato. O texto é do Deltan Dallagnol, que foi reproduzido no site do Paulo Figueiredo Show. Então, essa é uma inovação no direito mundial. É uma inovação. Porque o Moraes já tinha sido capaz de julgar casos onde ele mesmo era vítima, né? Como é o caso do suposto inquérito do golpe, como é o caso de tantas outras coisas, ameaça a família dele, ele vai lá, ele dá ordem de prisão, ele faz tudo. Mas nunca tinha acontecido dele se autodescondenar. Essa foi... Quando as pessoas falam, precisamos reformar o judiciário, discussão que a gente estava tendo com os patronos ontem, eu falo assim, meu amigo, você faz a reforma, o cara desfaz. O cara foi condenado porque, obviamente, descumpriu todas as regras do direito e alguém recorreu, um cidadão comum recorreu à justiça comum, e o Moraes foi lá e, opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E o que vai dar isso? Ora, isso vai dar merda. E se você não acredita em mim, acredite no deputado federal Eduardo Bolsonaro, que fez um ótimo discurso no plenário, que eu vou colocar um trecho aqui. Só vai aumentando. Eu não estou fazendo ameaça, é porque eu sou
simples deputado. Mas eu... Ele estava falando aqui não desse caso, ele estava falando dos 2 meses, perdão, quase 4 meses, 2 meses, quase 4 meses de prisão, 139 dias de prisão do Felipe Martins, prisão ilegal, com base em uma notícia falsa daquele picareta do Guilherme Amado do Metrópole. O mesmo que, aliás, prometeu para esta madrugada uma bomba que viria contra uma pessoa proeminente na extrema-direita, que faria estupro, etc, etc. E no final das contas, todo mundo, eu fiquei esperando, quem é, né? Botaram as coisas assim, eu falei, quem é esse guru que as pessoas falam tanto, pessoa proeminente na extrema-direita? As pessoas consideram que eu sou extrema-direita, então é alguém que é proeminente no meu meio. Veio a reportagem. A reportagem é um testemunho que pode ser verídico, pode não ser verídico, pode ser parcialmente verídico, pode ser parcialmente inverídico. Ninguém sabe porque não tem absolutamente nenhuma evidência de corroboração da parte que interessa, que é a parte de abuso e violência. Que o cara lá tinha 2 mulheres ou 3 mulheres, isso aí é problema dele. Mas a parte que interessa de abuso e violência de um filho do Olavo de Carvalho. Dos, 10 filhos que o Olavo teve. Esse eu nunca... Eu acho que eu tinha ouvido alguma vez... eu não morava na casa do Olavo, não estava lá com tanta frequência, mas estive muitas vezes lá, proximidade, amo a Roxane. E eu via eles falando dos filhos, mas praticamente nunca tinha ouvido falar desse. O Olavo não tinha ligação nenhuma. Tem tweet do Olavo mostrando que os filhos dele fazem... E sempre foi assim, essa é a forma que inclusive recomenda que você crie os filhos, seus filhos crescem, todo mundo fica autônomo, segue a sua própria vida, você tem que deixar a pessoa querer ter a tua individualidade. Ele ainda condenava aqueles que queriam moldar os filhos, que é uma tendência que a gente tem, a própria imagem e semelhança. E aí o cara, esse Guilherme Amado mesmo, que inventou a fake news utilizada para jogar o Felipe Martins na prisão, como pretexto para usar jogar o Felipe Martins na prisão, o mesmo Guilherme Amado publica essa reportagem bombástica sobre um cara que nós da extrema-direita, Guilherme Amado, nunca ouvimos falar. Eu não conheço, nem ninguém conhece esse cara. Eu não sei se você teve algum ímpeto em investigar, por exemplo, lá o filho do Lula, né? A outra denúncia, essa não é crível, não? Não teve vontade de investigar, não? Agora, é claro que eu sei que isso faz parte da sua narrativa, da narrativa da esquerda, a mesma que foi atrás do Arthur Lira, para tentar colocar a direita como pró-estupro. Ô, Guilherme, a direita é aquela que quer castração química para estuprador, que quer jogar na cadeia com a chave fora. Quem gosta de estuprador é a esquerda. Quem gosta de bandido é a esquerda. Essa tua tentativa de fazer analogia misturando com o Olavo de Carvalho, mas pra porra. A gente sabe o que você tá fazendo. Só para deixar claro aqui, não tem nenhum trouxa. Mais de 18 mil pessoas nos assistindo aqui. Eu garanto, aqui não tem nenhum trouxa. Todo mundo sabe o que você tá fazendo. E por conta da sua fake news, está sob tortura na prisão há 139 dias o Felipe Martins. Por ordem do Alexandre de Moraes, o mesmo que cometeu aquele abuso que a gente acabou de citar. E o Eduardo Bolsonaro fez esse discurso importante. Importante. Ouçam porque ele sabe o que ele está falando. Pelos Estados Unidos. Eu tô falando para vocês. Em um dia. Vou botar aqui de novo. Mas eu ando muito pelos Estados Unidos. Eu tô falando para vocês. Vou botar desde a conta só vai aumentando. Eu não tô fazendo ameaça. É porque eu sou um simples deputado. Mas eu ando muito pelos Estados Unidos. Eu tô falando para vocês. Em um dia, o Trump resolve essa parada. Em um dia, o presidente dos Estados Unidos, que será eleito em novembro, resolve essa parada. Segundo o próprio. Porque todo mundo sabe que as autoridades brasileiras adoram ter uma casa em Miami, uma conta em Delaware. Barroso, sei que você tá sempre aqui em Key Biscayne, naquele prédio bonito de milionário. De quem é? De um amigo? Se não for de amigo, acho que vai ser bloqueado, hein? Um negocinho aqui, acolá. Eles já fizeram isso com o anarco-ditador venezuelano. Vinculou o Maduro ao cartel dos Soros, braço direito de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, comanda aquela
porcaria toda lá, congelou algumas dezenas de bilhões dos venezuelanos lá nos Estados Unidos para fazer. Tem muito dinheiro dos venezuelanos congelados aqui, inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal da Venezuela. A mesma coisa que o Brasil não está muito difícil. O deputado Chris Smith, que está preparando um projeto de lei para sancionar o Brasil e para preservar as liberdades aqui, já fez um desse na Bielorrússia, tá? 2, 3 anos atrás ele já fez, ele é famoso por fazer Claro, o projeto da Bielorrússia do Chris Smith passou, existe, foi aprovado. isso. E não um deputado qualquer da extrema-direita, que vocês gostam de dizer, não. É um cara moderado demais, às vezes Moderado demais mesmo. Chris Smith é um cara moderado demais. volta para a esquerda e é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso norte-americano. Tomou posse, sabe quando? Em 1983. Até hoje deputado federal lá. Mandou um ofício para cá, dando a chance para Alexandre de Moraes de exercer a sua ampla defesa e seguindo o contraditório devido ao processo legal norte-americano. Provavelmente o Alexandre de Moraes não vai responder. Claro, a gente sabe que não vai responder, a gente comentou isso desde o início. Mas é o certo, é o devido processo legal. Tá dando ao Alexandre o que ele não dá aos demais. Foi enviado cópia para o presidente Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Carmen Lúcia do TSE e Barroso do STF. Por quê? Não foi à toa. Está sendo formado certinho. O arcabouço para acabar com essa balela de vocês que prendem preventivamente uma pessoa que não tem nada a ver com nada, vocês não têm prova de nada, não tem crime nenhum, vocês deixam o cara 4, 5 vezes preso, ou se não pior, se virem baixos, vai fazer 1 ano preso, preventivamente, para tentar uma delação a troco de tortura, uma delação falaciosa. Vai dar merda. Eu tô falando. Vai dar merda. Independentemente do que eu faça, eu estou falando. Hoje é dia 26 de junho. Vai dar merda. Tá no caminho certinho. A sanha de vocês, embebedados de poder, só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. Correto. Todas as palavras corretas e precisas. Tá avisando. Tá avisando o Arthur Lira. O caminho tá claro. E ninguém quer isso. Por que ninguém quer isso? Mesmo eu, que estou trabalhando tanto para isso, eu gostaria que isso não acontecesse. Eu gostaria muito que isso não acontecesse. Por quê? Porque isso vai arruinar a economia do Brasil. Vai ser ruim para os nossos empresários, inclusive para os empresários de direita. Vai ser péssimo para essas autoridades. Mas vai ser muito ruim para o povo. É menos emprego. É gente passando dificuldade. Mas é a consequência. Não tem outro caminho. Você não pode mergulhar o Brasil numa aventura. Reparem o que a gente está dizendo. A conta da ex-presidente condenada por golpe na Bolívia do Twitter está funcionando. A do Paulo Figueiredo não está. Tem alguma coisa de errado nisso. Um cara que não é nem acusado de nada, um jornalista. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes ousou mais do que ousou o Arce, do que ousou o Evo Morales, do que ousou o Maduro. Eu já falei para vocês, a gente morre de medo que o Brasil vire a Venezuela, mas as minhas contrapartes jornalistas aqui na Venezuela falam, minha conta do Twitter tá normal, a gente nunca viu o Maduro fazer isso que o Alexandre de Moraes está fazendo com vocês. O Elon Musk, dos 193 países onde o X opera, ele diz que o país que tem a pior política de liberdade de expressão é o Brasil. Ora, é um problema global. O Brasil é simplesmente o pior. E vocês acham que essa aventura não vai ter consequência? Eduardo Bolsonaro está avisando, eu reitero, vai dar merda. Ainda dá tempo de não dar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo das instituições brasileiras reagirem. O Brasil é o país do deixa disso. Dá tempo de acomodar. Não é fazendo acordo lá com Tarcísio, sei lá com quem que vocês estão fazendo. Não é. Tem que haver consequências para quem perpetrou essas ações. Mas as instituições brasileiras podem reagir.